Meu nome é Ana e precisei de mais de 50 anos para pronunciar em voz audível aquilo que sempre tremeu dentro de mim como um teto prestes a desabar. Cresci achando que a casa era um lugar sagrado, que paredes guardavam segredos bons, daqueles que aquecem o coração em noite de chuva. Aprendi muito cedo que algumas paredes também abafam gritos. E o que mais doeu não foi o que me fizeram entre essas paredes, mas o que me fizeram acreditar sobre mim mesma. Que eu era exagerada, que eu criava confusão, que eu tinha inveja, que eu era o problema. Eu tinha 12 anos, quando meus pais decidiram adotar o Caio. Ele tinha 14, um sorriso lindo, desses que parecem uma janela aberta para o mundo, e uma educação que encantava todo mundo. Que menino doce, repetia minha mãe para a vizinhança. Um rapaz de ouro, confirmava meu pai, orgulhoso, como se o mundo inteiro tivessem reconhecido o coração generoso que ele e minha mãe divulgavam como selo de bondade. Houve bolo, visita de tias, lembrancinhas improvisadas. Eu mesma desenhei um cartaz com a frase "Bem-vindo à família", achando que meu desenho seria guardado por anos dentro de um álbum de fotos. Foi guardado sim, mas a história do álbum não combinou com a história real. No começo, Caio parecia grato, arrumava a cama, guardava os talheres, me pedia dicas para ir à escola nova, falava pouco sobre o passado e quando falava, as palavras vinham como pedras jogadas à distância, sem peso, sem lágrima, sem detalhe. A vida muda, né? Ele dizia e minha mãe apertava a mão dele por cima da mesa, os olhos marejados por um drama que todos imaginavam, mas ninguém ousava perguntar. Eu, que mal entendia do mundo, via nele uma promessa de irmão mais velho que me protegeria das zombarias da rua, dos meninos que gritavam meu nome errado, dos medos do porão. A primeira fissura apareceu numa segunda-feira comum, e eu lembro porque minha mãe tinha a mania de grudar um papel na geladeira com a lista dos dias. Segunda, lavar. Terça, passar. Quarta, almoço de panela. E por aí. Naquela segunda, o Caio entrou no meu quarto sem bater. Eu estava trocando a roupa do colégio e ele ficou parado, como se nada houvesse de estranho em estar ali, olhando, sem permissão. Porta é coisa de gente rica, riu de canto, como quem faz graça de uma bobagem. Somos família. Eu fiquei reta, envergonhada, e disse que ele podia esperar do lado de fora. Ele saiu, mas devagar, como quem deixa o cheiro para marcar território. Na hora achei que tinha sido esquivitice de adaptação. Depois entendi. Aquilo foi um aviso. Outras vezes ele me chamava de miúda e passava a mão no meu cabelo como quem amassa um pão de qualquer jeito. Dizia que meu quarto estava bagunçado e entrava para arrumar, revirando minhas gavetas. Uma vez achou meu diário. Eu escrevia sobre o que via na rua, o que sentia na aula de português, o medo de dormir sozinha quando chovia. Ele riu dos meus medos. Você tem cada coisa. Um dia eu mostro isso para a turma e você vai aprender a não inventar drama. Ele devolveu o caderninho, mas foi aí que eu conheci uma espécie nova de solidão. Aquela que nasce quando alguém descobre sua alma por dentro e torce em segredo. Meus pais, que eram de uma geração acostumada a silenciar o desconforto, enxergavam no Caio o menino que eles queriam ter. Arrumado, cheiroso, com notas boas. Ele cantava parabéns com a voz certa, carregava as sacolas com disposição e era sempre grato nas palavras. Quando algum objeto aparecia fora do lugar, minha mãe dizia que a culpa era minha. Ana, você é distraída. O Caio é tão organizado. Aprende com ele. E eu aprendia, calada, tentando dobrar a culpa como se dobra um lençol sem elástico. Os primeiros atos de invasão aconteciam no corredor, na cozinha, no quintal, sempre com aquela desculpa pronta de somos família, sempre com a leveza fingida de quem diz que tudo não passa de bobagem. Uma tarde ele encostou em mim quando eu lavava a louça. Não foi um empurrão, não foi um acidente.
Foi um encostar firme, consciente, que fez meu corpo recuar por instinto. Eu disse não, mas a palavra saiu pequena. Ele riu sem som. Depois veio a frase que eu ouviria por anos, repetida de tantas formas que hoje ela existe em mim como um eco, mesmo que o silêncio seja completo. Você vai fazer tempestade de novo, Ana. Olha que eu conto da sua mania de inventar coisas. Seus pais acreditam em mim. Eu tentei contar. Juro que tentei. Escolhi um momento em que a minha mãe estava cozinhando, porque perto das panelas ela parecia mais humana, mais real, menos santa. Mãe, o Caio, ele entrou no meu quarto sem bater, mexe nas minhas coisas, fala coisas estranhas, me toca quando eu não quero. Eu esperava um abraço, minha filha, me diga o que aconteceu, isso não está certo. Em vez disso, minha mãe olhou para a panela, desligou o fogo e se recompôs como se tivesse sido pega desprevenida por uma visita. Ana, você pode estar tendo ciúmes. O Caio veio de uma vida difícil, está tentando se adaptar. Não faça disso um escândalo, por favor. Seu pai não tem paciência para drama, não. Aquela foi a primeira vez que eu entendi que músicas de niná às vezes terminam com um tapa de luva. A partir daí ele ficou mais à vontade para me testar e eu mais encurralada pelos olhares dos outros. O meu pai, quando eu ensaiava tocar no assunto, tornava-se duro. Não quero saber de confusão nessa casa. O menino está se adaptando. Você está com mania de perseguição, Ana. Os vizinhos adoravam o Caio. Um dia a dona Neide disse: esse rapaz é um anjo. Você tem sorte de ganhar um irmão assim. Eu só conseguia sorrir como quem engole areia. Na escola, minhas notas caíram. Uma professora me chamou. Aconteceu alguma coisa? Você parece cansada, distante. Eu queria dizer sim, mas a palavra ficou presa. Eu tinha medo. Medo de que a professora procurasse meus pais e tudo piorasse. Medo de virar piada no corredor. Medo de que me chamassem de doida. Então, eu disse que estava tudo bem, que era só muito estudo, que eu dormia mal porque a chuva batia no telhado. Ela me deu um abraço e disse: você sabe onde me encontrar. E eu nunca soube, porque o caminho entre mim e qualquer adulto parecia um corredor cheio de espelhos que distorciam a minha voz. Em casa, o Caio percebeu que a minha tentativa fracassara. O sorriso dele ganhou uma sombra. Eu sei que você tentou falar. Melhor para você se não falar de novo. Ninguém acredita em você e eu cuido dessa família agora. Ele repetia que eu estava confusa, que criava cenas, que ele me ajudava quando entrava no meu quarto. A palavra ajudar virou uma arma. Ajudar para ele era licença para tudo. Ajudar para mim virou uma palavra que eu não suporto ouvir até hoje quando dita com um certo paternalista. Houve dias piores, que não vou descrever porque não precisam ser descritos para serem entendidos. Digo só que existiram e que foram suficientes para redesenhar a minha relação com o espelho. Eu tinha vontade de raspar o corpo como quem tenta tirar o que não sai. O banho virou o lugar onde eu chorava sem som, com a água aberta, para que ninguém ouvisse. Você está gastando água demais, dizia meu pai do corredor. E eu achava que a culpa era minha até por chorar errado. A adolescência é uma idade cruel mesmo, quando a casa é boa. Na minha, o cruel era a casa. Eu deixei de frequentar festas, parei de dormir fora, adoeci com dores que um médico de família chamava de nervosas. Minhas mãos tremiam quando o portão grangia, quando alguém me chamava de repente, quando a luz do corredor apagava. Eu aprendi a dormir com uma cadeira encostada na porta e aprendi a manter um caderno escondido dentro do forro da cama. Ali eu escrevia nomes, datas, horas, recados. Eu não tinha a palavra prova como ideia de tribunal. Eu tinha cadernos como tentativa de não enlouquecer. Aos poucos o Caio virou o filho perfeito da minha mãe. Levava flores no Dia das Mães, acompanhava ao médico, ria das piadas do meu pai. Eu virei a filha difícil, questionadora, arisca, com mania de grandeza. A família,
que durante um breve momento tinha sido palco de festa por causa da adoção, se transformou em circo silencioso, onde eu era o palhaço triste que não podia chorar diante da plateia. Uma tarde, a professora Marta me chamou novamente depois da aula. Você está ausente de um jeito que me preocupa. Quer escrever para mim, sem falar? Me entrega um papel, se for mais fácil. Eu escrevi uma palavra: medo. Ela franziu o senho, mas me deixou ir. No dia seguinte, ela me entregou um envelope. Dentro havia um folheto sobre um serviço de orientação para adolescentes. Guarda. Se um dia você precisar, tá aqui. Eu guardei. Nunca usei naquela época, mas guardei. A gente guarda coisas, mesmo quando não pode usá-las. Como quem guarda um fósforo num dia de chuva. Aos 17 anos, eu passei no vestibular para a História. Fui a primeira saída possível. Meus pais vibraram por mim, e o Caio fez um discurso na mesa do jantar sobre como a família vence quando se une. Eu sorria por dentro com um nojo da palavra une. 2 meses depois, arrumei minhas malas e fui morar num pensionato estudantil. Eu me despedi do meu quarto como quem se despede de um lugar onde a sombra aprendeu meu nome. Eu queria dizer para aquela garota de 12 anos que desenhou o cartaz Bem-vindo à Família que ela não tinha culpa, que ela fez o possível, que o desenho era bonito mesmo tendo sido colado no álbum errado. A vida adulta trouxe outra espécie de silêncio, o silêncio que a gente escolhe para sobreviver. Eu estudei, dei aula, casei, descasei, adotei gatos, perdi uma amiga, ganhei outras. Quando perguntavam sobre minha família, eu respondia como quem recita a lista de compras. Quando alguém insistia em saber do meu irmão, eu dizia que nos distanciamos com o tempo. Nunca disse por quê. Nas conversas com gente muito íntima, eu deixava escapar pistas. Tem coisas que não se conta. É verdade. Tem coisas que a gente não conta, porque farão a gente voltar para o corredor escuro e ouvir a torneira do banheiro. O tempo, porém, tem um jeito próprio de olhar para nós. Um dia eu fui ao bairro antigo e encontrei a dona Neide, aquela mesma que chamaram o Caio de anjo. Ela estava sentada com uma sacola de pão no colo. Ana, minha filha, quanto tempo! Você ficou bonita, ficou séria. Sua mãe sempre disse que você era complicada. Mas, sabe, de uns anos pra cá, às vezes eu lembrava do jeito como você andava pela rua, meio encolhida, e pensava, será que estava tudo bem naquela casa? Foi a primeira vez que alguém perguntou isso, não como acusação, como cuidado tardio. Eu dei de ombros, sorri, segui a vida. Mas aquilo acendeu uma chama pequenininha dentro de mim. Pouco tempo depois, recebi uma mensagem no celular, um número desconhecido. Ana, aqui é a professora Marta. Encontrei na limpeza de fim de ano uns arquivos antigos, boletins seus, um recorte de jornal da escola, uma ocorrência de reunião que tive com seus pais sobre suas faltas. Eu guardo muita papelada. Se quiser passar aqui, eu te dou. Eu fui. Sentei-me na sala dela como quem volta para uma ilha de onde naufragou. Ela abriu uma pasta e tirou papéis amarelados. Você tinha uma cabeça ótima, mas um olhar triste. Eu tentei chegar mais perto. Você lembra do folheto? Eu disse que sim. Ela sorriu com a boca e com os olhos. Que bom que você continuou. Eu trouxe aquela pasta para casa com a sensação de que, por algum milagre, alguém tinha guardado partes minhas para que eu pudesse me ver de novo, anos depois. 10 dias mais tarde, um grupo de apoio a mulheres recomeçou as atividades num centro comunitário perto da minha casa. Eu fui só para observar. Sentei no fundo, respirei como quem aprende. A coordenadora pediu que cada uma contasse algo. Eu disse que não. Tudo bem, ela respondeu.
Esse é um espaço sem pressa. Uma moça contou que o ex-marido controlava seu dinheiro. Outra falou sobre o chefe que mandava mensagem de madrugada. Uma senhora mais velha disse que tinha medo do próprio filho quando ele bebia. Eu reconheci naquelas histórias as palavras que me foram roubadas. Voltei na semana seguinte, e na outra, e na outra. Foi numa dessas semanas que eu decidi abrir a caixa do forro da cama que eu tinha trazido comigo quando meus pais venderam a casa. Eu lembrava muito bem de ter escondido um caderno dentro dela. O cheiro de papel velho me levou para a menina que eu fui. Ali estava meu caderno de datas, nomes, horas, as pequenas anotações que eu fizera para não enlouquecer. Não eram confissões gráficas, eram setas apontando para os dias em que a minha voz falhou. Em muitas páginas, uma mesma frase. Eu disse não. E ao lado, a observação. Ninguém ouviu. Na semana seguinte, levei o caderno para a coordenadora do grupo. Ela olhou com respeito. Você quer fazer algo com isso? Eu perguntei, o quê? Ela respondeu. Existe algo chamado ata notarial. Um cartório pode registrar a existência desse documento, das datas, do estado dele. Não apaga o passado, mas valida o que você escreveu naquela época, da forma como você conseguiu. É uma forma de dizer oficialmente que você disse não. Eu pensei na minha mãe, nos seus silêncios. Pensei no meu pai, nos seus avisos. Pensei no Caio, no seu sorriso que enganou o bairro. E decidi que sim. No cartório, a moça que me atendeu tinha a idade que eu tinha quando fiz as primeiras anotações. Eu vi nela a possibilidade de uma vida menos armada. Eu expliquei, sem detalhes que não fossem necessários. Ela foi gentil. Pegou o caderno com luvas, como se segurasse algo frágil e precioso. A ata ficou pronta uma semana depois. Eu chorei no ônibus, segurando o papel dentro da bolsa. Não era uma sentença contra ele. Era um abraço na Ana de 12 anos. Com o documento em mãos, eu procurei um núcleo de acolhimento da mulher e falei com uma delegada. Ela foi respeitosa, disse que pelo tempo muitas vias criminais estariam fechadas. Eu entendi. O tempo legal não se move na mesma velocidade do tempo da dor. Mas ela me explicou que eu poderia registrar formalmente o relato, que isso poderia existir, por escrito, com o meu nome, sem vergonha. Explicou também que, se eu quisesse, poderia enviar uma notificação à minha família, pedindo que nunca mais me procurassem, estabelecendo limites. A palavra limite foi uma das mais bonitas que ouvi naquele ano. Eu, que nunca pude impor nada, agora podia dizer, basta. Eu redigi uma carta. Não para o Caio, para os meus pais. Eram idosos e eu não buscava punição tardia. Eu buscava dignidade. Eu disse que eu sabia o que aconteceu, que eu tentei contar, que eu fui silenciada e que agora eu estava colocando um ponto e uma porta. Não pedi explicações, não ofereci desculpas. Eu apenas disse, eu existi. Mandei por correio registrado. Não recebi resposta. E tudo bem. Às vezes, a única resposta que a gente precisa é a que damos a nós mesmas. No grupo, a coordenadora me sugeriu algo que me pareceu ousado. Você quer ler um trecho do caderno? Eu disse que não conseguiria. Ela disse, eu leio. Você fica a meu lado. Concordei. Sentamos na roda. Ela leu uma página em que eu escrevera. Hoje ele entrou no meu quarto. Eu disse que não, e depois eu lavei o rosto e fui para a escola. Dito assim parece pouco, mas para mim aquilo foi uma montanha movida. Outras mulheres choraram. Algumas tocaram meu ombro. Uma disse, obrigada por falar. Eu não sabia que agradecer também é forma de cura. Com o tempo, comecei a escrever de novo. Desta vez, não cadernos escondidos.
Escrevi pequenos textos sobre limites, sobre confiança, sobre como a família pode ser um porto e também um mar agitado. Uma bibliotecária do bairro leu e me convidou para falar num encontro de leitura. Eu disse que não era palestrante. Ela disse que eu era alguém que tinha coisa para dizer. Compareci. Falei pouco, mas falei. No fim, uma moça nova veio me abraçar. Eu nunca tinha ouvido uma senhora dizer a palavra abuso sem rodeio, mas sem gritaria. Eu ri de leve. A gente aprende a respirar, minha filha. Respirar e continuar. Sei que alguns esperavam uma história de perdão. Eu tentei, juro. Mas perdoar não é apertar um botão. E também não é um dever. Eu escolhi outra coisa. Escolhi não alimentar o ódio e, ao mesmo tempo, não me obrigar a amar quem me destruiu por dentro. Quando me perguntam se eu perdoei o Caio, digo a verdade. Não. Perdoei a mim por ter demorado tanto para acreditar em mim mesma. Esse perdão eu me dei, e com ele ganhei algo que julgava impossível. Um pouco de paz para dormir com a porta encostada, sem cadeira. Às vezes eu acordo no susto. É normal. A gente não desliga a vigilância inteira. Mas não é mais o corredor escuro. É apenas a noite, que passa como todas passaram. Hoje, quando ouço alguém dizer, somos família, eu tenho vontade de responder, que bom! E depois de perguntar, que quipo? Porque família é palavra grande demais para caber em qualquer coisa. Família não é desculpa para abusos, não é escudo para covardia, não é capa para esconder o que se faz quando ninguém olha. Família tem que ser luz acesa no corredor. E se não for, a gente aprende a acender a própria. Eu levei tempo, mas acendi. Se você está ouvindo isso, achando que ninguém acreditaria em você, que a sua palavra não vale nada diante de um sorriso de anjo de vitrine, saiba de uma coisa. Eu acredito. E não estou sozinha. Existe gente, existe lei, existe endereço, existe mesa, existe caneta, existe carimbo. Não reescreve o passado, mas coloca seu nome no presente e já é um começo. Hoje, antes de fechar os olhos, eu escrevi mais uma linha no meu caderno novo. Eu disse não, eu digo não, e quando eu quiser, eu digo sim. Parece simples. Para mim, é revolução. E você que está me ouvindo agora, se visse um sorriso perfeito, encobrindo um silêncio assim, você teria coragem de perguntar o que ninguém perguntou para mim? Você quebraria a música da mesa do jantar para ouvir a nota que desafina? O que você faria? Mesmo depois de adulta, eu não conseguia falar a palavra abuso sem sentir a garganta fechar. Parecia que o ar me traía, como se fosse cúmplice daquele silêncio antigo. Durante muito tempo, me escondi atrás de frases prontas. Tive uma infância complicada, a convivência com meu irmão não foi fácil, a casa era cheia de conflitos. Essas expressões se tornaram meu escudo, mas também minha prisão. Quem me ouvia balançava a cabeça como se entendesse e mudava de assunto. E eu, no fundo, me conformava com essa superficialidade porque não tinha energia para enfrentar o peso da verdade. O casamento que tive aos 23 anos foi, em parte, uma tentativa de sepultar o passado. Acreditei que um novo sobrenome, uma nova rotina, me dariam a sensação de pertencimento que eu nunca conheci. Enganei-me. O marido que escolhi não era violento, mas também não sabia ouvir. Quando as lembranças me tiravam o sono, eu dizia que estava preocupada com dinheiro ou com as provas da faculdade. Nunca ousei revelar a raiz da minha insônia. Resultado: fui considerada ansiosa, tensa, complicada.
repetiram para mim as mesmas palavras que já tinham sido usadas quando eu era criança. O eco persistia, como se o mundo conspirasse para que eu acreditasse que o problema sempre foi eu. O tempo foi passando e eu aprendi a ser boa professora, mesmo que por dentro estivesse sempre em guerra. Na sala de aula, eu sorria, eu explicava, eu escrevia no quadro com firmeza. Mas bastava o intervalo para eu correr ao banheiro e respirar fundo, como quem precisa lembrar ao corpo que está segura. Os corredores da escola, com suas portas batendo, me lembravam o corredor da casa da infância. Até o cheiro de giz se misturava ao cheiro da madeira velha do meu quarto. Tudo era gatilho. E eu, sem saber, desenvolvia técnicas de sobrevivência que mais tarde entenderia como sintomas de trauma. Foi apenas aos 40 anos, depois de uma separação amarga, que me permiti procurar terapia. Sentei diante de uma psicóloga e disse: "Eu não sei por onde começar." Ela respondeu: "Comece pelo silêncio." Aquilo me desmontou. Chorei por 40 minutos sem conseguir explicar nada, e naquele choro nasceu a primeira fagulha de libertação. Passei meses contando pedaços, testando palavras, evitando outras. Ela não me forçou, esperou. Foi a primeira pessoa que não tentou me corrigir, não tentou me convencer de que eu estava exagerando. Pela primeira vez, alguém me olhou como se eu fosse digna de acreditar em mim mesma. Ao mesmo tempo, meus pais envelheciam. Minha mãe, já frágil, continuava repetindo que a família deve permanecer unida. Meu pai, com a saúde debilitada, mal falava. Caio, por sua vez, tinha se casado, construído uma imagem de homem trabalhador, pai exemplar, marido dedicado. Era curioso observar como, diante dos outros, ele mantinha o mesmo carisma que encantara meus pais na adolescência. Eu, porém, via os traços da manipulação no olhar, nos gestos, na forma como ele falava com os sobrinhos. Aquilo me feria como lâmina, porque parecia repetir o ciclo. Houve um Natal em que nos reunimos todos. Eu já evitava esses encontros, mas fui por insistência da minha mãe. Caio contou histórias de superação, falou sobre a vida difícil no começo, agradeceu aos meus pais pelo acolhimento. Todos aplaudiram, emocionados. Eu me levantei da mesa e fui ao banheiro. Lá, olhei no espelho e vi a menina de 12 anos. Senti o corpo tremer. Foi quando percebi que eu não podia continuar vivendo como refém da versão dele. Eu precisava da minha versão registrada em algum lugar além dos meus cadernos. Eu precisava existir por escrito, em letras que ninguém pudesse apagar. Comecei a pesquisar sobre recursos legais. Descobri a possibilidade da ata notarial, que valida documentos antigos, e percebi que meus cadernos tinham valor. Não como prova criminal, já que o tempo havia passado, mas como um registro oficial da minha voz. Decidi também escrever um relato contínuo, organizado, contando a minha história em detalhes para que ficasse registrado. Sentei à mesa durante noites seguidas, escrevendo páginas e mais páginas. Às vezes chorava, às vezes ria nervosa, às vezes tremia tanto que a caneta escorregava. Mas escrevi. Era como se cada palavra me devolvesse um pedaço da alma que tinha sido arrancada. A cada página eu me lembrava das pequenas provas que guardei. Um bilhete rasgado, uma carta nunca enviada, uma fotografia em que apareço encolhida no canto do sofá enquanto Caio sorria no centro. Coisas que para quem olha de fora parecem banais, mas que para mim são testemunhos silenciosos de uma época. Guardei tudo. E agora cada detalhe virava material para o relato que eu sonhava em transformar em documento. Eu queria que a Ana menina fosse validada. Queria que alguém dissesse: ela não inventou, ela estava lá, ela sofreu. Com a ajuda da terapeuta, procurei um cartório. Levei o caderno, as fotos, os bilhetes. O funcionário me olhou com estranheza no início, mas manteve a postura profissional. Usou luvas, digitalizou, registrou. Quando me entregou a ata notarial,
Senti como se tivesse recebido um passaporte para uma nova vida. Não era justiça no sentido tradicional, mas era justiça simbólica. Eu existia, minhas palavras existiam, meu não existia. E para mim, isso valia mais do que qualquer aplauso falso. Esse movimento desencadeou outra decisão. Eu precisava contar publicamente. Não em jornais, não em televisão, mas em um espaço seguro. Voltei para o grupo de apoio e pedi para falar. Naquela noite, a sala estava cheia. Mulheres de todas as idades, cada uma com sua dor. Respirei fundo e disse: meu irmão adotivo me abusou durante anos. Eu tentei contar e ninguém acreditou. Hoje estou aqui para dizer que aconteceu e que não vou mais carregar isso sozinha. O silêncio que se seguiu foi denso. Depois vieram abraços, lágrimas, palavras de solidariedade. Uma senhora de cabelos brancos me segurou pela mão e disse: você me deu coragem. Eu também vou falar. E naquele instante percebi que minha história não era apenas minha, era parte de uma corrente. A repercussão dentro do grupo me deu forças para enfrentar a família. Enviei uma carta aos meus pais, como já contei. Não esperava a resposta, mas recebi um telefonema da minha mãe. A voz dela tremia. Ana, não fala isso, você está enganada. Caio nunca faria uma coisa dessas. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, não discuti. Apenas disse: mãe, eu não preciso mais que você acredite. Eu acredito em mim. E agora está registrado. Ela chorou. Tentou mudar de assunto, mas eu encerrei a ligação. Foi libertador. Não porque ela entendeu, mas porque eu entendi que não precisava mais da validação dela. Caio, quando soube que eu estava falando, tentou me contatar. Mandou uma mensagem curta. Cuidado com o que você diz, pode sobrar para você. Li aquelas palavras e ri. Ri porque percebi que, durante décadas, o medo que ele me incutira cabia agora em uma frase covarde, sem força. Eu já não era a menina coada, eu era a mulher que tinha um caderno registrado, uma rede de apoio, uma terapeuta, uma ata notarial. O poder havia mudado de mãos e ele sabia disso. Continuei frequentando o grupo e uma das coordenadoras me sugeriu escrever um livro. No começo achei absurdo, mas aos poucos a ideia foi crescendo em mim. Não para me tornar famosa, mas para deixar um legado. Escrevi durante 2 anos, revisando memórias, costurando lembranças com as anotações antigas. Quando o livro ficou pronto, publiquei de forma independente. O título foi simples: Eu Disse Não. Algumas dezenas de exemplares foram vendidos no bairro, em eventos locais e em escolas. Professores começaram a me convidar para rodas de conversa. Eu tremia, mas ia. Porque cada vez que falava, uma menina na plateia me olhava com olhos cheios de reconhecimento, e eu sabia que estava valendo a pena. O impacto maior veio quando uma jovem me procurou após uma dessas palestras. Professora, eu também tenho um irmão que me faz coisas. Eu nunca contei para ninguém. Como você conseguiu falar? Eu abracei aquela menina e disse: procure alguém de confiança agora. Não espere 50 anos como eu. Você não está errada. Você não está sozinha. Ela chorou. Eu também. E naquele momento, compreendi o verdadeiro sentido de transformar dor em força. Era impedir que outras vozes ficassem presas. Com o tempo, fui convidada para integrar um conselho comunitário sobre violência doméstica. Participei de reuniões, ajudei a elaborar cartilhas, contei minha história em depoimentos escritos que foram distribuídos em escolas. Eu, que um dia fui silenciada, agora era consultada. A inversão me pareceu surreal, mas também justa, porque cada palavra que eu dizia era um tijolo a menos no muro do silêncio que me aprisionou na infância. E quando completei 60 anos, fiz uma escolha simbólica.
Voltei à casa antiga, agora vendida e transformada em comércio. Pedi permissão para entrar. Caminhei pelos corredores reformados, vi as paredes pintadas de branco, senti o cheiro de tinta fresca. Nada lembrava a casa em que cresci. Mas eu sabia que o verdadeiro exorcismo não estava nas paredes, e sim em mim. Toquei a parede e disse em voz baixa: acabou. Saí dali com a sensação de que, finalmente, eu tinha encerrado um ciclo. Hoje, aos 63 anos, não digo que estou totalmente curada. Não existe botão de apagar. Existem cicatrizes, mas também existe uma nova forma de viver. Eu me permito sorrir, viajar, escrever, amar. E, acima de tudo, me permito acreditar em mim. Esse é o maior presente que eu dei para mim mesma. Acreditar. Minha história não é de perdão ao agressor. É de perdão à vítima que eu fui, por ter demorado tanto para acreditar nela. Não carrego mais culpa. Carrego cicatrizes, sim, mas elas contam que sobrevivi. Carrego também a missão de falar, para que outras não precisem esperar uma vida inteira. Se minha voz ecoar em apenas uma menina que hoje se sente silenciada, já terá valido a pena. E se você que está me ouvindo conhece alguém com um sorriso perfeito, mas que deixa outra pessoa encolhida num canto, pergunte. Não aceite explicações rápidas demais. Às vezes, uma pergunta salva uma vida. Silêncio imposto não é consentimento. A validação pode vir tarde, mas nunca é inútil. E você? Teria coragem de acreditar em alguém que todos chamam de mentirosa?